Olá, boa tarde. Estamos começando aqui, né, mais um painel do Women Summit. E eu tenho o prazer de estar aqui mediando essa mesa. Quero agradecer aqui a Carol, toda a equipe, né, da Fin4She pelo convite. E a gente tem um tema muito desafiador para falar nesse momento, que é a diversidade. Então, esse painel, né, explique ou pratique por que as empresas precisam investir em diversidade. Eu já estou aqui com os convidados, né, que vão participar dessa mesa comigo. Eu vou nomeá-los aqui. A Silvia Scorsato, que é presidente da Associação Brasileira de Bancos ABBC e também diretora de ESG do Banco Sofisa. A Olivia Ferreira, que é sócia da Accenture em Estratégia e Board Effectiveness. A Daniela Bacas, que é analista na Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. E também, do fruto, né, temos o Felipe Vignoli, liderança do GT Impacto no LEB. Então, bem-vindas, bem-vindo, né, uma ótima tarde a todas, todos e todes. Acho que a gente pode começar pela Silvia, falando um pouquinho, que eu acho que é interessante a gente falar que diversidade não é modismo, não é uma tendência, ela já está presente, né, na maioria das empresas, cada vez mais, né, a gente espera isso. E aí eu acho que é bacana a gente falar como dar o primeiro passo para tornar essa diversidade cada vez mais concreta nas empresas, gerando aí também ótimos resultados, né, como as pesquisas já mostram. Obrigada, Giovana, obrigada a todos, obrigada, Carolina, e parabéns para a Fin4She por esse evento, aqui os outros painelistas também, obrigada pela companhia. Bom, falando um pouquinho aí do seu comentário de que não é um modismo, de fato, a questão da inclusão e da diversidade não é um modismo, por vários motivos, né? Ele está sendo, obviamente, cada vez mais discutido nas empresas e sendo pauta aí de, na verdade, muito debate, não só por uma questão de justiça social, de fato, hoje, quando a gente olha o extrato da população brasileira e quanto a gente hoje tem refletido nos cargos, nas empresas, relativo a esse extrato da sociedade, a gente vê que tem uma proporção muito não razoável, né? E, na verdade, também, especialmente quando você considera cargos de liderança. Então, é necessário evoluir no tema, é uma questão de justiça social e a gente precisa avançar, mas não só por isso também, como pelo fato de que já tem vários estudos, vou dar alguns exemplos, de que a questão da diversidade na alta liderança e nos comitês executivos é um fator, de fato, que pode proporcionar um melhor retorno financeiro para as empresas. Não só retorno financeiro, como a gente também vê questões atreladas a notas de crédito, quando a gente fala de empresas de rating, né, quando a gente avalia empresas que têm lideranças diversas, e também uma melhoria no desempenho ESG. E aqui eu vou citar apenas alguns estudos já existentes, né? Tem um estudo que todos nós já falamos e sempre comentamos da McKinsey, que é um estudo que fala que quando você tem uma liderança mais diversa, né, comitês executivos ou alta liderança com maior diversidade, a empresa tem 21% a mais de propensão de ter lucros acima da média. A gente também, vou citar aqui, um estudo da Moody's na Europa, em 2020, que faz uma correlação, né? A Moody's é uma empresa de classificação de risco, e ela faz uma correlação entre as melhores notas de crédito e também a presença de lideranças femininas ou diversas presentes nos conselhos, né? Então, ou seja, mas por quê? Porque a diversidade de opiniões gera uma melhor governança e, por isso, gera uma melhor nota. E também um estudo agora publicado em 22 da FGV, que também atrela aí e conclui que as companhias de capital aberto, que também têm mulheres na liderança, elas têm um melhor desempenho ESG. Então, assim, falando de tudo isso para quê, né? O que eu acho que seria o primeiro passo, na verdade, para a gente avançar nessa agenda? Como a gente dá esse primeiro passo? Acho que o primeiro passo, dentro de qualquer empresa, e falando do mercado financeiro, né, o qual também representa uma parcela, na verdade, o primeiro passo é a conscientização da liderança da empresa, de que, de fato, o tema é importante e de que ele resultados. Hoje, muito se fala
em decisões baseadas em fatos, né? Hoje nós temos que tomar as decisões baseadas em fatos. E todas as decisões sempre tem as questões de analíticas, a gente olha, né, relatos para tomar decisões. Por que não olhar esses dados também de todos esses estudos existentes para se tomar uma decisão, para se fazer diversidade na empresa, né? Os resultados estão aí, são mostrados em diversos estudos que mostram que há um retorno, além de você também ser mais competitivo, você ampliar sua base de clientes, etc., né? Então, acho que o primeiro passo é a conscientização. E você tem que ter, obviamente, o top-down, o comprometimento da empresa para cascatear e ter uma cultura da empresa, até para você respirar isso e para você evitar preconceitos. Eu acho que a empresa ela tem que estar na mesma pauta. E, por fim, na verdade, acho que algumas práticas, né, que a empresa pode adotar. Então, hoje a gente tem dificuldades em contratação. Eu já ouvi empresários falando, mas quando eu vou fazer uma contratação, eu tenho dificuldade. Quando eu publico uma vaga de, vou chutar aqui qualquer número, de 30 pessoas que aparecem, 28 são homens e 2 são mulheres, ou eventualmente quando se fala algum cargo de TI ou algum segmento mais específico, né? E o que eu ouvi recentemente é que, de fato, você tem que trabalhar a questão da contratação, da retenção e da formação. E em que sentido? Muito provavelmente, quando você não consegue essas contratações, talvez você esteja pescando no mesmo aquário de sempre, ou você esteja direcionando, né, aquela sua fala de contratação para o mesmo público. Então, a empresa tem que direcionar também a fala da contratação e se posicionar em eventos diferentes, em nichos diferentes. Por exemplo, aqui na Fin4She, onde tem várias mulheres líderes, mulheres no mercado financeiro. Então, tem que começar a fazer essa comunicação para pescar em aquários diferentes. Para as pessoas, na verdade, né, mulheres, negros, a comunidade LGBTQIA+, ou o que quer que sejam as minorias, se identifiquem com essa corporação e busquem, talvez, uma vaga que não iriam buscar. Esse é o primeiro passo. Então, a contratação é muito importante e tem como buscar. Depois, a própria retenção. Como você gera valor para esses funcionários que eventualmente você já tem dentro de casa, para que eles fiquem, ou por os valores, ou por algum tipo de benefício que você concede para mulheres com jornada flexível, ou valores que você tem intrínseco na empresa de respeito, de não discriminação. Então, também é uma coisa que a gente consegue trabalhar bem. Eu, por exemplo, sou da BBC, também trabalho no Banco Sofisa. E no Banco Sofisa a gente tem algumas coisas, e mais uma em especial, acho bem interessante, que é um apoio, como se fosse um auxílio que o banco concede às mulheres quando elas têm um filho, né? No momento exatamente do nascimento do filho, tem um auxílio. E, na verdade, esse auxílio ele foi criado não só simplesmente por um auxílio financeiro, que talvez não signifique, né, alguma coisa, fala, nossa, que ótimo, eu tenho esse auxílio, mas mais pelo intuito de dizer que a maternidade não pode ser um prejuízo para a carreira da mulher, muito pelo contrário, ele é valorizado, ele é estimulado, é como se você estivesse sendo beneficiado por isso, o intuito dessa criação foi isso. Então, movimentos de retenção, e o último, a questão da formação. Como a gente trabalha dentro de casa, o que a gente já tem para formar esse público para a liderança, né? Então, tenho negros, tenho mulheres, como eu trabalho, então, formação de liderança feminina dentro de casa, pessoas que já estão habituadas com a minha cultura, e como eu valorizo e incentivo essa formação. Então, eu acho que assim, é da conscientização, do permear a instituição para ação concreta com movimentos de contratação, retenção e formação. Tá ótimo, obrigada. Eu vou agora fazer a próxima pergunta. Vou direcionar algumas perguntas, tá? Mas depois a gente vai tentar deixar essa nossa conversa aqui um pouco mais fluida também, lembrando para você que está nos acompanhando que a gente vai ter a oportunidade de também passar aí a sua dúvida, a sua pergunta, né, para os nossos convidados. Então, também pode preparar aí se você quiser participar. Então, vou retomando aqui, entendendo, agora a gente fala um pouco, Olívia, o mercado passou por uma transição, né, ao longo dos últimos anos, e a diversidade impacta, né, está muito claro aí, significativamente os negócios. Então, a gente queria entender, dar assim, um panorama das etapas para a gente poder chegar no momento atual. Os desafios continuam, é claro, né? A gente tem um longo caminho aí pela frente, mas acho que dá para dar esse contexto, né, do que já foi conquista aí ao longo dos últimos anos. Perfeito, legal. Obrigada, Giovana. Gente, primeiro, boa tarde, prazer estar aqui com vocês em mais um Summit, né, organizado aí pela Fin4She. Eu sou fã
do trabalho da Fin4She, da Carol. Assim, eu acho que é um privilégio para todas nós mulheres, né, a gente ter a oportunidade de participar de uma plataforma mesmo, como a Fin4She, né, que conseguiu criar uma comunidade aqui para a gente, para trocarmos, né, aprendizados, conexões, né, e também fazer conexões com grandes empresas, com grandes marcas, que já têm aí a questão da diversidade e inclusão como algo estratégico. Então, eu acho isso fantástico. Parabéns aí pelo trabalho e obrigada realmente por estar aqui com vocês nesse painel. Para quem não me conhece, tá? Bem rapidamente, eu sou Olivia Ferreira, né? Eu sou hoje sócia da Accenture na prática de estratégia e de Board Effectiveness, que basicamente a gente trabalha com grandes empresas aí que buscam melhorar a governança corporativa, maior efetividade nos conselhos, né? E ajudar essas lideranças a repensar propósito, tá? Dessas organizações, revisitar modelos de negócio, né? Para que esses modelos estejam mais adequados para esse novo futuro sustentável que a gente está vendo se desenhar aí, e ajudar a fortalecer as transformações tanto culturais quanto digitais, que a gente entende que vão ser necessárias para as empresas nesse novo momento, né, de mercado, que, na verdade, é um momento de criação de valor para stakeholders, tá? Então, aí só pessoalmente, bem rápido também, eu sou casada, eu tenho 2 filhas gêmeas de 2 anos e 2 meses, e eu falo que elas são, assim, minha grande inspiração, minha fortaleza aí para continuar influenciando e ajudando novas mulheres aí para esse crescimento aí, tanto profissional, financeiro, e para a gente ocupar realmente cada vez mais esses espaços de liderança no mercado de trabalho. Eu fui voluntária durante 4 anos numa organização global, sem fins lucrativos, chamada 30% Club, que busca influenciar as empresas a adotarem metas voluntárias para aumentar a participação de mulheres em conselho e no C-Level. E aí, ao longo dessa minha trajetória, eu falo que nós, mulheres, todas nós, a gente tem uma responsabilidade, mesmo que no nosso dia a dia, nas nossas interações, né, a gente tem que puxar essa bandeira para a gente, porque nós sabemos que existe ainda muita barreira para as mulheres, né, no mercado de trabalho como um todo, e a gente tem dever aí, né, e a oportunidade de, no nosso dia a dia mesmo, poder mudar. Então, pessoalmente, eu continuo muito envolvida aí nesses temas, né, e agora também com as minhas filhas, eu acho que virou uma causa ainda mais pessoal para mim, né, quero deixar um futuro diferente aqui para elas. Então, indo para a sua pergunta, né, Giovana, eu acho que, felizmente, a gente está num momento de sociedade mesmo, né, e de capitalismo, né, que eu acho que falar de propósito, falar de impacto, né, tanto social como ambiental, começou a ser cada vez mais fundamental para as empresas. Então, só fazendo uma retrospectiva rápida aí, assim, e a Silvia trouxe muitos desses exemplos na fala dela, essa história começou já há mais de 10 anos, quando a gente olha para o mundo, né, esse business case da diversidade, né, esse economic case, né, da diversidade, ele vem já há algumas décadas já, as empresas começaram a fazer vários estudos analisando como é que a diversidade na força de trabalho e nos cargos de liderança podiam impactar aí o resultado das empresas, inclusive resultado financeiro, né? E a gente começou a acompanhar isso ao longo do mundo. A gente viu governos, né, entendendo que você ter mais mulheres em cargos de liderança, isso também significava aumentar PIB, então vários estudos mostrando aí que se a gente avançasse com essa diversidade nas empresas, a gente poderia ter trilhões de dólares aí na economia. Essa era uma conta que foi feita. Foi nessa época que começou a ter movimentos de cotas, né, para mulheres em cargos de liderança, principalmente cotas em conselho. Só para relembrar, a própria Europa, há 10 anos, começou a tramitar um projeto de lei de cotas para mulheres em conselhos. 10 anos depois, agora esse ano, foi aprovado esse projeto, né? Então, quer dizer, a gente viu nesses últimos 10 anos, eu diria, um avanço grande de percepção da importância de se falar de diversidade, equidade e inclusão, tanto porque melhora a performance de negócios, melhora indicadores ESG, traz mais inovação para as companhias, quer dizer, então acho que esse link entre diversidade, criatividade e inovação é algo que foi muito já debatido, estudado, então eu acho que isso continua. E eu acho que nesse meio tempo teve a pandemia, né, também, que acelerou um pouco essa questão né, o que a gente falou aí do ESG em geral, então como as empresas têm mitigado, né, os riscos e também observado as oportunidades, né, ligadas aos temas sociais, ambientais e de governança, e a gente começou a ver um fluxo cada vez maior de capital indo para esses negócios que estão gerenciando melhor esses riscos, né? E eu acho que agora, com a passagem de
né, essa aceleração de passagem de riqueza, né, para as novas gerações, a geração milênio, a geração Z, quer dizer, que são gerações que estão muito mais preocupadas com temas como justiça social, mudanças climáticas, né, desigualdades, né, a expectativa para as marcas, né, e para as empresas, para os negócios, elas estão muito além de só oferecer, entre aspas, produtos e serviços, né, responsáveis, interessantes, quer dizer, a percepção, né, de que esse business case, esse economic case, ele tem que migrar para uma coisa muito mais voltada para direitos humanos, para business ethics, né, para propósito, uma licença social de operação expandida, né, em que a gente começa a ver, eu falo que acho que daqui uns 3, 5 anos, a tendência que a gente está vendo é que migre um pouco essa temática toda de ESG, de gestão de risco, para a gente começar a medir impacto, né? Então, isso vai mudar a regra do jogo. A gente começa a ver que essa nova fase de impacto, né, ela entrou e ela está entrando cada vez mais para essa equação financeira mesmo das empresas. Então, medir, dar transparência, né, e sobre todos esses impactos positivos e negativos que o meu negócio gera, tanto na sociedade quanto no planeta, né, no meio ambiente, isso vai ser cada vez mais observado, e isso já está sendo pautado, inclusive, por regulação, né? Então, eu acho que muda também a perspectiva, quer dizer, tem um business case que continua, tem um economic case que continua quando a gente fala de equidade, diversidade e inclusão, mas tem uma questão que é de propósito mesmo e de gerar impacto e deixar um mundo, né, mais igualitário, com maiores oportunidades, mais inclusivo, que eu acho que é um pouco diferente essa percepção de impacto, sabe? Que eu acho que é essa nova onda e que eu vejo que, assim, o ecossistema corporativo, e aí a Silvia trouxe um pouco disso também, quer dizer, o ecossistema financeiro também, né, tem um papel muito importante em acelerar essas mudanças, né? Então, seja através de produtos, de serviço, aquela indução pelo capital, né? Eu acho que isso é tudo muito saudável. Eu acho que a gente está num momento muito especial agora, que é ver essa transição de ESG do lado de risco, né, para a gente poder ir para medir impacto positivo. Então, eu espero também que a gente avançando com essas métricas, com essa capacidade de incluir, de fato, impacto na conta de retorno, né, de risco e retorno e impacto, eu acho que isso vai dar uma outra transformação para o tema, que talvez seja uma mudança mais profunda mesmo, que precise acontecer no nível de mindset, de sociedade, que eu acho que aí vai facilitar um pouco a jornada das mulheres e dos públicos mais diversos aí nesse ambiente. Então, percebo um pouco o lado positivo, né? Eu acho que está avançando, talvez não na velocidade que a gente gostaria, né? A gente está falando disso já há décadas, mas eu acho que a gente está num momento muito especial aí, e a tendência eu vejo como positiva. Bacana. Obrigada, Olivia. Eu vou agora direcionar a próxima pergunta para a Daniela. Transparência é uma tendência bem muito importante para as empresas quando a gente fala de diversidade. E a CVM fez uma atualização recente, né, na regulação, e a gente queria entender como que foi esse processo, por que, né, dessa mudança e quais os resultados que a gente já tem até aqui e o que se espera também de transformação a partir dessa atitude, né, de mudança. Obrigada, boa tarde a todas e todos. Prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite, parabenizar pelo evento. E também só fazer um breve disclaimer aqui, né? As minhas opiniões não necessariamente representam, né, as opiniões oficiais aqui da CVM, e realmente muito grata de participar aqui com vocês e poder explicar um pouquinho, né, poder falar um pouquinho desse processo que foi a construção aí da reformulação da Instrução 480, né, que aí explicar o contexto, né, onde entra o regulador de mercado, né, um pouco nesse contexto aí que a gente está falando basicamente setor financeiro e empresas até o momento, né. Acho que assim é importante a gente ter em mente, né, que o mercado opera, né, muito com o mercado de capitais, tem que ter uma confiabilidade nas informações e transparência, confiabilidade nessas informações transmitidas para fins
de tomadas de decisões financeiras pelos investidores, né? Então, assim, nesse sentido, né, a CVM opera como reguladora, né, e supervisora do mercado, sempre tendo em vista, né, que essa lisura, essa consistência, né, das informações são muito importantes, inclusive para os emissores de valores imobiliários, aqueles que transacionam, por exemplo, ações, né, em bolsa, que é o caso das companhias listadas, né? Então, existe já, né, já existia uma regulamentação através de uma provisão de informações através de um formulário, que a gente chama de formulário de referência. Essa norma, esse formulário é normatizado pela Instrução 480 da CVM, que já continha algumas informações em que as empresas tinham que divulgar, né, aspectos socioambientais que poderiam impactar, né, os seus negócios, ali, implicar fatores de riscos ao negócio, e também algumas informações de políticas socioambientais, caso a empresa tivesse, né, uma política, adotasse algumas regulamentações a esse respeito, né, aspectos ASG hoje que a gente está chamando em geral. E aí, o que tem acontecido, né, nesses movimentos todos que os colegas que antecederam falaram, né, tem sido cada vez mais uma demanda de ter maior transparência nesses aspectos, né, por parte de vários stakeholders, a transparência dessas informações. E isso não fica, né, afastado das companhias que negociam suas ações em mercado. Então, já havia um processo, né, previsto para a reformulação desse formulário, né, em que elas teriam que prover as informações ao mercado, envolvendo, inclusive, diminuição de custos de observância, ou seja, eliminações de redundâncias, né, porque esse formulário ele pega aspectos financeiros e não financeiros. Então, nesse processo, entendeu-se que seria uma oportunidade de aprimorar, né, a divulgação desses aspectos que o mercado, né, os investidores, os consumidores, a sociedade em geral, porque aí a gente realmente está indo para uma fase, né, que o mundo não está só olhando o impacto financeiro nas empresas, os aspectos ESG, mas também o que elas causam na sociedade, no seu entorno, né, como que elas afetam e transformam, né, até positivamente e também, infelizmente, negativamente, né, os seus entornos. Então, isso tem sido um movimento muito constante. Então, aproveitou-se essa oportunidade de colocar alguns aprimoramentos nesse formulário de referência. Então, alguns fatores de riscos foram adicionados ali para a empresa formular, né, tratar sobre, caso existam, né, caso sejam materiais aos seus negócios ou impactem materialmente a sociedade. Então, por exemplo, as questões de fatores climáticos e também divulgação sobre fatores de riscos sociais e outros que entendem materiais, né, relevantes para o seu negócio e para a sociedade. E algumas informações vêm lá reformuladas, né, no sentido de, olha, informe aqui se você tem, né, na questão climática, se você tem inventário de efeito estufa, se você faz, se você tem fatores na parte SG, se você tem, divulga relatório de sustentabilidade, se ele é auditado, se você tem indicadores para aferir isso. Se você não tem isso, você explica, né, que é o que a gente chama de pratica ou explique. E no caso da diversidade, até um parâmetro novo, né, que não é o pratique e explique nesse caso, ele é informacional mesmo, descritivo, em que as empresas têm que informar aí na formação do seu conselho quais são né, a divulgação ali do recorte por gênero na sua composição, recorte por cor ou raça, e outros recortes de diversidade que entendam relevante, ou que tenham até metas, né? Porque algumas empresas já estão desenvolvendo metas de diversidade. Então, esse recorte tem que ser informado na parte de conselhos, né? Administrativa da companhia, né? E também na parte de recursos humanos dos seus empregados. Então, também esse recorte, inclusive, para o nível hierárquico, né? Por identificação autodeclarada aí também dos empregados sobre aspectos de diversidade, tá? Então, essa é uma novidade que com a reforma, né, que aconteceu, que foi aprovada no final do ano passado, né, através da Resolução 59, que entra em vigor o ano que vem, 2 de janeiro de 2023, as empresas vão ter que passar a ter essa informação também sobre diversidade, né, as companhias listadas sujeitas a esse formulário. Eu queria só ressaltar, porque provavelmente vai dar um gancho depois, né, que essa reformulação também contou, né, as normativas do CVM sempre têm, né, uma participação, né, de consulta pública, social, né, então tem audiências públicas, e também essa reformulação contou com o apoio, né, até do Laboratório de Inovação Financeira, que é
a gente pode falar um pouquinho mais adiante, tem até um representante aqui que vai falar melhor, mas é um laboratório que congrega aí o BID, a CVM, a BDE e a Cooperação Alemã GIZ como gestoras, mas que tem uma multiplicidade, mais de 270 instituições participantes voluntariamente. Então, no laboratório foi feita essa conversa sobre possíveis aprimoramentos da resolução, foi participativo, né? Eles participaram tanto antes da divulgação da consulta pública, como depois também da consulta, apresentando sugestões, várias delas incorporadas. Então, teve esse desenvolvimento, nessa troca com a sociedade muito interessante. E essa parte de transparência nas informações ESG, acho que é um mundo até que os investidores, né, estão cada vez olhando mais e tem tido movimentos até para tentar padronizar isso, né, mundialmente. Então, tem até uma consulta pública agora sobre os padrões de sustentabilidade formulados pela Fundação IFRS, que é aquela que, né, a gente conhece mais para a parte de contabilidade, mas eles também estão pensando em como padronizar relatórios de sustentabilidade para que tenha maior consistência, comparabilidade, né, e confiança as informações ao mercado. Então, a gente vê esse movimento muito grande internacionalmente também, e que é uma questão até de competitividade, né, para as organizações e as companhias aqui no país se movimentarem, né, oportunidade também de se adequarem aí aos principais padrões de transparência. Obrigada. Ótimo. Foi bastante, né, esclarecedor aí, como é uma mudança, uma transformação, e é isso mesmo, né? A gente lá até fazer um parênteses aqui, né, que eu estou como representante do investidor que está dando, né, o apoio editorial aqui ao evento. Então a gente acompanha muito, né, esse tema também das empresas, dos investidores atentos às empresas que têm práticas ESG. Então a gente entende que muitos investidores já têm essa preocupação de aplicar o que o meu dinheiro está financiando, né, aplicar o dinheiro em algo que também vá além do lucro, né? Então, algo que tenha um propósito aí de impacto positivo também para a sociedade, né? Para o coletivo. Mas voltando para focar aqui na nossa discussão da diversidade, acho que o grande desafio é entender como colocar o mercado financeiro em relação à diversidade, que esforços a gente pode fazer, como fazer isso na prática. Essa pergunta vai mais direcionada para a Sílvia, mas eu acho que os outros também podem responder, né? Enfim, porque acredito que todos acompanham, né, de perto aí essa questão. Então, vamos pensar aí o que já é realidade, né? A gente sabe que tem sim uma transformação, que hoje já tem uma participação, né, maior das mulheres, né, nesse setor, mas nos cargos de chefia ainda tem aí uma barreira e um percentual bem baixo ainda de participação feminina. Bom, eu vou começar aqui, depois acho que abre para todo mundo. Bom, como incluir, né, o mercado financeiro nessa pauta e como direcionar o tema. Bom, a gente sabe, obviamente, assim como qualquer outra empresa, o mercado financeiro tem o seu próprio trabalho interno, como todos já comentaram, né, de promover a diversidade, de estimular, de formar, de contratar e fazer o seu papel ali para a inclusão. Mas eu acho que o principal papel do mercado financeiro, né, a Olivia já comentou também, é de ser o grande indutor do capital, né, de destinação de capital para empresas, de fato, que vão trabalhar com algum tema relacionado à diversidade ou inclusão. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que os investidores estão muito atentos a isso, os bancos também fazem muitas captações, às vezes no exterior, onde esses, na verdade, fomentadores exigem práticas ESG e práticas de diversidade para as instituições. Então, até pensando num case também do próprio Banco Sofisa, hoje a gente fez uma captação no exterior e a gente está trabalhando para fazer empréstimos para empresas lideradas por mulheres. Então, assim, o banco, né? O banco, assim como eu falo banco, mas instituição financeira, não necessariamente o banco, né? Hoje não tem só esse formato, mas destinando, né? Tendo esse poderio e sendo detentor do capital para empréstimo, como a gente consegue acelerar essa pauta, destinando recursos, talvez com algum tipo de benefício, ou taxa, ou algum estímulo, para fomentar, não só, então, empresas lideradas por mulheres, como eu tenho um exemplo concreto, como, eventualmente, estimular empreendedorismo em regiões de baixo IDH, ou, então, para públicos vulneráveis, em situações, ou, então, para a questão racial, empresas lideradas por negros e por negras,
microcrédito para mulheres empreendedoras ou para pequenos empreendedores, isso é importantíssimo. Hoje, a gente tem uma necessidade, acho que muito grande, pequenos empreendedores que precisam de capital, são pessoas que estão em vulnerabilidade ou são minorias. Então, assim, eu acho que a principal missão do mercado financeiro, de fato, é ser o indutor do capital e destinador do capital. Concordo. Vou abrir para outro, senão eu vou ficar falando. Não, eu super concordo, Silvia. Eu acho que os bancos aqui no Brasil, as instituições financeiras, eu acho que tem um papel muito relevante mesmo em induzir essa movimentação nas empresas. Eu acho que tem um lado também que você tocou, que você explorou, né, de produtos, serviços, etc., que podem incluir, acho que inclusão financeira, né, principalmente quando a gente olha Brasil, é um tema que dá para ser, acho que melhor trabalhado aí pelas instituições, né, como assumir esse papel aí de criar produtos, serviços que a gente consiga incluir, educação financeira, né, também para essa nova geração que está vindo aí, investir no mercado de capitais. A gente viu, por exemplo, um boom no nosso mercado de capitais, inclusive com a, né, maior participação de mulheres também na Bolsa, que é muito positivo, mas como é que a gente garante uma equidade aí também do ponto de vista de conhecimentos, né, financeiros? Então, eu acho que tem muitas frentes que dá para ser trabalhada, e a gente está vendo isso, né? A gente está vendo empresas, só para complementar, assim, e não é exaustivo, mas grandes empresas brasileiras que estão disparando aí a captação de recursos, né, num custo muito baixo, então, quer dizer, custo de capital atrelado a metas de sustentabilidade, sendo diversidade, equidade e inclusão uma dessas metas, né? Então a gente viu grandes empresas, Suzano, a própria B3 lançaram Sustainability Linked Bonds atrelados a esse tipo de meta. Quer dizer, eu acho que esse fluxo de capital incentivando, né, essas transformações é super bem-vindo e impactante, né? Bom, como vocês colocam, não sei se a Silvia quer complementar? É só complementando aí, além disso também, né, eu acho que o mercado financeiro como um todo, eu que, na verdade, aí estou à frente da BBC, a gente tem tentado fazer um trabalho bem grande nas pautas ESG e também nas pautas de diversidade, inclusão, liderança feminina, como você fazer programas também de incentivo, enquanto associação, para permear todas as nossas associadas. A BBC tem 110 instituições financeiras associadas. Então, o que a gente vem fazendo? A gente vem fazendo cursos de captação para jovens aprendizes em estado de vulnerabilidade que não teriam condições de fazer um curso completo de educação financeira, como se comportar numa entrevista, Excel, matemática, português, redação. Então, a gente fez essa formação não só para jovens aprendizes, também para pessoas com deficiência, para criar um pool que pudesse ser contratado pelas nossas instituições associadas. Também estou fazendo cursos de liderança feminina para que isso se promova e, na verdade, cascateie para as associadas. Então, acho que tem esse grande poder também de educação financeira, de formação, e um último exemplo também que eu acho bem legal, aí no meu banco, no Sofisa, a gente vem fazendo um projeto junto com uma associação, a FESO, que é uma associação feminina de estudos sociais universitários, que financia e que promove ensino para meninas, e a gente está financiando esse ano o estudo de 100 meninas, um projeto que se chama Girls in Tech, ou seja, são meninas que estudam no ensino médio, mas que estão sendo formadas para o primeiro emprego em tecnologia da informação, que é aí um mercado mais difícil de entrada, até por questões históricas, e a gente está muito contente porque assim, elas vão ter toda a formação de robótica, computação, construção de rede, e aí vão provavelmente conseguir no final do ano migrar para um primeiro emprego. Então a gente tem que incentivar a inclusão, tem que adotar ações para fazer valer, e eu acho que o mercado financeiro tem muito poder para fazer isso e tem que se movimentar. Bom, pelo que vocês, né, citaram aí, a gente entende que tem aí, né, uma agenda, né, colocada para o mercado, e talvez o desafio seja como mobilizar mais esforços, né? Como chegar num maior número de empresas, né? Não ficar talvez só nas grandes empresas, muitas vezes multinacionais. Eu acho que um desafio está também, e não só nos grandes centros. Até uma coisa que chamou a atenção de um comentário no painel anterior, que foi isso, de entender que normalmente os programas de maior sucesso, quando a gente pensa em diversidade, estão nas grandes empresas, nos grandes centros. Mas acho que a intenção seria como espalhar isso, né? Como
levar isso para os lugares mais distantes e também entender que tem que ter uma mudança aí estrutural, né, na nossa sociedade, que é uma coisa bem necessária, né, eu diria, e passa pela educação, né, pela formação aí das pessoas. Quem quer começar? Silvia ou Daniela, enfim. Ou o Felipe pode também participar. Bem-vindo. Você não respondeu ainda as primeiras, mas vamos lá. Eu até pegando o gancho até do assunto anterior que a Dani Bacas estava discutindo, e queria começar aqui, né, agradecendo o convite e o imenso prazer de trabalhar com a Olivia e a Dani Bacas no laboratório. Agradecer também aqui a participação da Silva, um prazer te conhecer, Silva. E Giovana, muito obrigado também pela mediação desse painel. Eu acho que um ponto muito interessante do que vocês estavam conversando, né, nesse tópico anterior é sobre a maturidade do mercado. A Silvia estava falando muito, né, dos movimentos indutores e o quanto que isso foi importante para essa nossa contextualização dentro do Lab. No GT Impacto, nós temos diversos subgrupos de discussão, deles é a diversidade, a gente tratava o tema como algo transversal a todos os assuntos, e a gente viu, né, de acordo com a importância do tema, né, que era importante centralizar isso num subgrupo de discussão, e a gente separou 2 grandes eixos temáticos, um em transparência e o outro em produtos, e teve uma feliz coincidência com essa janela regulatória que a Dani comentou, né, da revisão da 480, onde estavam colocando, né, sobre a mesa diversos novos critérios sobre o olhar ESG das empresas. Nós vimos ali uma oportunidade para fazer uma contribuição positiva nesse sentido. E o que aconteceu? A gente, no eixo de transparência, começou a olhar para vários outros países e ver como é que isso aconteceu numa escala evolutiva, para entender em que a gente se posiciona, no sentido dessa maturidade internacional, em que momento que nós estamos, como é que nós propomos esse passo a passo, e foi daí que partiu, né, toda essa nossa contribuição técnica, né, que eu diria que o Lab, uma das grandes importância dele é essa câmara técnica de discussão nesses diversos assuntos, né, de blended finance, de crowdfunding e diversidade, como a gente está colocando aqui. E nós tivemos ali uma feliz resposta, né, depois da resolução 59, a gente viu que a gente avançou nesse quesito da maturidade, né, com essa divulgação e obrigatoriedade, ainda que no formato, né, de relato explique sobre informações sobre diversidade na liderança, na própria força de trabalho das empresas, mas, ao mesmo tempo, nós também entendemos que temos outros passos, né, numa escala de maturidade a serem dados, como, por exemplo, a própria padronização desse formato, como é que isso vai ser feito de uma forma oficial, isenta e periódica, para que a gente possa fazer todas essas discussões, como, por exemplo, a Silva estava colocando, né? Quando eu pego a perspectiva do regulador, quais são as perguntas mais importantes? Quando eu pego a perspectiva da empresa, em retenção, em promoção, né, em contratação, como é que eu avalio isso? Então, essa linguagem do mercado ainda precisa entrar numa convergência comum. As políticas de diversidade e inclusão das empresas, elas também precisam evoluir, até mesmo pela própria obrigatoriedade dessas políticas de empresas que hoje não há, mas isso também é um momento de evolução de mercado. E as diretrizes claras também vindo do regulador em como fazer isso. Então, sempre tem a exigência, né, o que tem que ser feito, e depois sempre tem o que deve ser feito, né? E a gente vê como o último ponto disso, né, que estava sendo até comentado pela Olivia, são as metas, né? Então, por exemplo, que a gente coloca como grande benchmark, a França, hoje em dia está com 45%, né, de mulheres nas lideranças. Isso não veio à toa, veio de uma lei desde 2011, né, que está galgando isso, né, numa sua linha de maturidade, diferentes tiers de empresa, né, em como que evoluir isso no mercado, e hoje eles são grande referência. Né, na carreira veio agora a União Europeia também colocando a regra de 45% de 40% de participação de mulheres também nas lideranças. Né? Nós não estamos lá ainda, né, mas nós temos diversos outros passos que também precisam ser feitos. É um dos trabalhos que o Lab está tentando fazer agora para contribuir em como aglutinar o interesse de diversos atores, né, e aglutinar os potenciais, né, as potencialidades de indução de mercado, como está sendo comentado pela Silvia, né, para que a gente consiga percorrer essa estradinha, né, que a gente comentou aqui, na forma de formar um sistema financeiro mais saudável. Inclusive, parte disso que eu estou falando tem uma publicação do Lab, que é a diversidade no sistema financeiro, que eu convido a todos para ler, né, e para contribuir também para o ecossistema com todos nós. Onde que está disponível, Felipe, para as pessoas que quiserem ler?
no site do Lab, Laboratório de Inovação Financeira.com, e aí tem lá no grupo Digita Impacto, ou então você entra lá no o que aconteceu e for olhando um pouquinho mais para trás. De qualquer forma, a gente pode disponibilizar o link depois para todos terem acesso. Isso, dá para compartilhar. Obrigada. Eu acho que, aproveitando o Felipe, acho que seria importante destacar um pouco qual que é a importância dessa padronização das informações sobre diversidade para as empresas. Acho que falar um pouquinho mais sobre isso, da importância dessa padronização. Vou falar brevemente para deixar espaço para as outras panelistas, mas basicamente a importância de todo mundo falar a mesma língua, né? Se eu coloco o que deve ser falado, ok, nós sabemos agora que a gente tem que ter informações de diversidade na empresa, mas quais indicadores exatamente eu vou usar? Como que eu vou relatar isso? Com que periodicidade? E para quê? Né? Então, nessas diferentes perspectivas que eu comentei aqui agora, tem sempre um momento mais importante que é, para que eu quero essa informação? E aí depois vem a padronização, enfim, dos indicadores, para que eu consiga saber onde olhar, consigo comparar essas informações, e para que eu consiga acompanhar isso numa escala evolutiva de tempo. Aí eu consigo ver a evolução do mercado, tá? Apenas como uma dos exemplos, né, o quanto que isso é importante para o mercado. Eu citei da França, que em 2011 começou com as regras, e ela colocou padrão e colocou algumas regras de disclosure e também colocou meta. Enfim, teve um passo adicional. A Austrália, num momento um pouco parecido, ela colocou também a obrigatoriedade das informações, mas ela não estabeleceu nem padrão e nem meta. A evolução dos dois, né, numa escala de tempo, é absurda, né? A França saiu de 30% para 45%, tudo bem, já partiu de uma base alta. A Austrália partiu de uma base alta também de 30%, mas hoje em dia ela está próximo de 35%. Né? Não, em termos de outros mercados como o nosso, é uma evolução, mas em termos do que eles eram antes, né, tem uma discussão no mercado sobre o quão efetivo, né, foram as novas alterações. Então, essa padronização ela é muito importante também para esse sentido. E no painel anterior, né, a gente estava falando um pouco de tecnologia, a Silvia aqui também falou um pouco de tecnologia, também tem esse aspecto importante tecnológico, porque quando eu tenho padronização de mercado, inclusive, tem um maior potencial para aglutinar as informações. Né, se eu estou tentando aglutinar as informações, eu não tenho um padrão, não tenho uma forma estabelecida, não tenho um local, né, onde eu possa pegar essas informações, o trabalho é pouco eficiente, eu dependo de muitas pessoas para coletar, para interpretar. Quando eu tenho uma informação padronizada na sua forma, periodicidade, eu consigo usar robôs, máquinas, né, para conseguirem fazer a digestão, né, da coleta dessas máquinas e deixando a interpretação, obviamente, para os humanos. Mas esse movimento é muito importante. Só para concluir, né, quem que pode fazer isso? Diversos atores. Né? A gente tem vários exemplos internacionais onde foi o Banco Central que puxou esse movimento, como o Banco da Irlanda, por exemplo. Né? A gente tem momentos em que o Security Exchange toma a primeira iniciativa, como, por exemplo, a Nasdaq, que ela propõe um formato de divulgação com a matriz de diversidade, a gente tem exemplos disso na nossa publicação. Agora, isso também pode vir por movimento de autorregulação e ações de via de coordenação de mercado. Né? Tem vários fóruns, né? E eu acho que então esses três pilares eles compõem importância, né? E como que executar essa padronização das informações. Perfeito. Me avisaram aqui que o nosso tempo já está quase, mas eu acho que eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Acho muito rico quando a gente compartilha as nossas experiências e falar os maiores desafios que vocês tiveram, citar alguma coisa que tenha marcado e que vocês tenham tido, enfim, força aí para superar e para seguir, e hoje poder também estar aqui compartilhando, né, e falando sobre a importância, né, da diversidade. Começamos pela Silvia? Pode ser. Bom, na verdade, assim, eu acho que quem está no mercado há bastante tempo, né, eu estou em instituições financeiras aí há 25 anos, antes cheguei a trabalhar no setor público, aí migrei para o mercado financeiro. Eu acho que a própria carreira em si é um desafio quando você está há muito tempo no mercado e a gente olhando cenários passados para o cenário atual, né? A gente não via talvez tantas portas abertas, né? E tanta liberdade para se falar do assunto e construção de carreira para as mulheres. O mercado
financeiro praticamente masculino, né? No passado ainda majoritariamente masculino, mas antigamente eu acho que isso de forma mais forte, e você construir essa sua carreira, superar obstáculos que todos nós temos ao longo da vida, e se firmar numa carreira, né, sendo de fato mulher, tendo os valores ali, e agindo como mulher. Antigamente a gente costumava, no início de carreira, tinha até uma coisa mais masculina, né, para você ser uma líder, ser uma gestora, você tinha que falar mais alto, você praticamente, né, era como se fosse mais um homem ali, porque na verdade as decisões, o poder, né, o comando estava sempre numa voz masculina. E eu acho que isso mudou muito, e isso se deve, obviamente, muito às mulheres, à resiliência das mulheres, e como elas foram trabalhando isso ao longo dos anos. Então, assim, é um desafio diário, acho que hoje melhorou muito, mas tem muitos desafios ainda a ser superados, assim, e aí eu espero que a gente aqui, a FinForShe, todas nós e todas as conversas, tornem o mundo futuro e as carreiras futuras e o tema um pouco mais suave de percorrer e as carreiras de serem evoluídas. Obrigada. A próxima, Daniela. Obrigada, Giovana. Obrigada, Silvia. Não, eu concordo. Acho que os desafios ainda são muitos, né? São diários, né? Eu acho que a gente está juntando um pouco das falas dos painéis. Eu acho que aí a construção dos esforços conjuntos mesmo, né? É isso que a gente tem que se apegar. E eu acho que é isso que o Lab, né, vem construindo. Acho que assim você juntar diferentes atores, né, reguladores, escritórios de advocacia, empresas, instituições do terceiro setor, bancos, né, para fomentar realmente as finanças sustentáveis num recorte aí desse grupo de trabalho, por exemplo, como de diversidade, transparência. Eu acho que ter a comungação, né, desses esforços, né? Eu acho que é tentar suplantar os desafios, né, que aparecem, porque cada ponta, né, tem as suas dificuldades, aí eu acho que todo mundo sentar junto para tentar superar e ver qual que é o próximo, né, o que vai definir como potencial aprimoramento. Eu acho que é o objetivo que a gente tem ali no recorte do ODS 17, né? Acho que são os esforços conjuntos, né, os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né? Os ODS tem que é de comungar, né, esforços conjuntos e todo mundo ser colaborativo. Eu acho que, me apegando assim ao positivo, acho que a gente tem conseguido né, fazer disseminação de conhecimento, de a parte educacional também, desses produtos todos que foram mencionados também no mercado financeiro, que tem surgido, né, com esses desafios de rotulagem, né, ASG e tal, como que o investidor, especialmente pessoa física, varejo, vai entender isso, onde buscar informação, né, como ter a dimensão, né, de absorver mesmo isso de uma maneira consistente, correta. Eu acho que é um desafio e estamos aqui para isso, né? Perfeito. Então, agora, a Olivia. Não, eu acho que eu só queria talvez reforçar aqui nesses últimos minutos aqui do nosso painel, assim, eu acho que as empresas que quiserem de fato, né, ter relevância, ter longevidade, né, serem competitivas, atraírem, reterem os melhores talentos, né, criarem soluções, né, para os grandes problemas que a gente tem, e poderem capturar, né, o que tem de oportunidades no mercado, né, olhando para o tema de impacto, tanto social quanto ambiental. Eu acho que essa é uma nova onda que está muito próxima, já está na porta aqui, já está batendo na nossa porta já. Eu acho que essa equação risco, retorno, impacto vai vir mais rápido do que a gente está imaginando, e a gente vai avançar por conta de toda a tecnologia, toda a necessidade e facilidade que a gente tem também de gerenciar esses dados e dar transparência para isso no mercado. Quer dizer, uma vez que a gente padronize, né, assim, se a gente olha um pouco em retrospectiva, né, antes a gente não precisava, nem as empresas não precisavam nem reportar lucro, quer dizer, os dados mais básicos de accounting não eram tão necessários lá atrás, né, no mercado de capitais. Depois isso veio como uma necessidade. Agora a gente está na onda de reportar como as empresas gerenciam riscos financeiramente materiais, né? Eu acho que a próxima onda é como as empresas também reportam a questão de impacto mesmo, né? Impacto positivo, impacto negativo. Eu acho que
o quanto antes as empresas caminharem aí para entender que elas têm esse papel mais ampliado, né, que não é só o lucro econômico para alguns shareholders, né, e que a gente tem, na verdade, um papel mais amplo de criar valor para vários stakeholders, e é assim que a gente vai garantir a perenidade aí dos nossos negócios. Eu acho que é isso que vai fazer essa pauta aí da equidade, seja ela de gênero, racial, quer dizer, fazer com que esse tema da diversidade e inclusão, né? Não adianta nada a gente trazer para dentro se a gente também não inclui, não faz as pessoas sentirem que pertencem, que são ouvidas, né? Que tem uma troca, né? E que de fato estão contribuindo. Então, eu acho que eu sou super otimista e acho também que a gente tem que continuar o nosso papel individual aí, sejamos nós homens ou mulheres, né, no mercado de trabalho, de sempre levantar e falar, olha, aqui não está legal, isso não, né, esse tratamento não está correto, quer dizer, apontar também onde a gente entende que tem as potenciais injustiças, barreiras que não deveriam estar ali, para que a gente possa garantir uma cultura, né, mais interessante onde a gente trabalha. Então, tem as responsabilidades dos dois lados, né? Eu acho bacana até o que você pontuou, que não é só levar a pessoa para a empresa, mas dar condições para que ela tenha oportunidade de crescer, né? De, enfim, evoluir, né? Não, de repente, ficar só aqui. Aí a gente entraria numa outra questão do teto de vidro, né? Mas aí a gente ia se estender muito. O recado final do Felipe também, por favor. Eu acho que a gente não tem mais desculpa para não avançar diante de tudo que a gente fala, com todas as informações que a gente já tem. Falta muita informação, mas com o que a gente já tem, a gente vê sobre diversas perspectivas, desde o funil de entrada nas empresas, sobre a evolução dos outros mercados, não tem mais desculpa para não avançar com o tema. E um último recado assim que eu acho que é muito forte é que centrar a discussão baseada em fatos e dados, né, numa discussão técnica, abre muita abertura para avanços em diversidade nas empresas, no sistema financeiro e união com os não convertidos. Então, eu acho que o Lab é um fórum que busca, né, agregar dessa maneira. Eu acho que a gente tem conseguido avanço e a gente espera caminhar também nesse sentido, na formação de novos produtos, novas também evoluções na transparência de mercado. Aliás, a gente tem que parabenizar o Felipe, viu? Porque ele conduziu um processo muito bacana lá no Lab, que culminou aí com, obviamente, não só o Lab, foram várias instituições que se manifestaram aí nesse tema da transparência desses dados para a CVM, mas acho que o Lab teve um papel importante, e o Felipe, com certeza, eu pelo menos sou muito grata aí ter te conhecido e obrigada aí pelo esforço aí, pelo tema. Obrigado, Olivia. Eu tenho muita convicção que foi o esforço de todos os membros, né? A gente aglutina as informações e organiza para que tenha efeito. Mas muito obrigado, Olivia. Gente, muito bacana. Eu acho que a ideia é essa, né? A gente vai formando, acredito muito, a gente vai formando redes, né? Com as pessoas que se identificam, que têm, né, esse mesmo propósito e vai aos pouquinhos transformando, né, a realidade. Começa pelo nosso entorno e vai gerando, né, essa força, essa energia que vai se espalhando. Bom, mais uma vez agradeço, então, Silvia, Olivia, Daniela, Felipe. Muito obrigada. Uma ótima tarde para vocês. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Parabéns, FinForShe.